guerreiras no mercado de trabalho, rainhas no lar, sedutoras na intimidade. Por todas essas razões, nós merecemos um espaço todo nosso. Entra no ar a partir de agora, Papo de Mulher. Aqui você tem voz, aqui você tem vez. Os nossos parceiros são Laboratório Vila Rica, Dr. Antônio Valentim Sâncio, Varese, Faculdade da Região Serrana, urologista Dr. Rômulo Santos, doutora Sidneia Aparecida Galo, ginecologista, COI, Centro de Odontologia Especializada, angiologista Dr. Edmar Pereira Olímpio, Loja Campeão, cirurgião plástica Catriine Martinelli, Patrícia Canal Estética, Restaurante Bom Apetite e Mafá Farmácia de Manipulação. Boa tarde, o nosso Papo de Mulher chegando para você com mais informação. Segundo dados da FDI, mais de 90% da população mundial irá sofrer alguma forma de doença bucal em suas vidas. No Brasil, a cárie dentária continua sendo o principal problema de saúde bucal dos brasileiros. Dados da Pesquisa Nacional de Saúde Bucal de 2010 alerta que, da idade de 12 anos, o índice de cárie é de 56%. Entre adultos, cabe destacar uma importantíssima inversão de tendência. As extrações de dentes vêm cedendo espaço aos tratamentos restauradores. Hoje, nós vamos falar sobre as doenças bucais. Convidamos o cirurgião dentista do COI, Leslie Veloso, para estar aqui com a gente. Boa tarde, Leslie. Boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo, Boa melhor tarde agora. Para você, para os seus ouvintes aqui de Santa Maria de Jetibá e região. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Bem, Leslie, quais os tipos de doenças na boca? Bem, as doenças na boca, se eu for começar a enumerar todas elas, a gente precisaria de pelo menos uma tarde inteira. Você vê que na faculdade a gente passa um semestre inteiro estudando patologia e ainda fica coisa para trás. Mas a gente pode estar citando aqui principalmente as que mais afetam a comunidade de uma forma geral, né? Uhum. A principal, como você já citou, um dado muito importante, ainda é a cárie. Ainda é a cárie, que é uma doença específica da boca, que é açúcar dependente, que cavita os dentes e provoca a perda dos dentes e a destruição dos mesmos. Essa ainda é a principal. E muitas outras oriundas a essa, como a gente pode destacar a gengivite, a periodontite. Existe também as que são mais comuns, mas que são adquiridas, não são propriamente oriundas de bactérias de cavidade bucal, né? A gente pode estar citando aí a herpes, nós podemos estar citando uma muito comum, a afta, muito comum também. Hoje em dia, uma preocupação nossa muito grande, o câncer bucal, que tem atingido principalmente os homens, fumantes principalmente, num índice muito grande. Então, são essas aí as que a gente pode estar destacando como as mais comuns, vamos assim dizer, né? A do trato diário da clínica, a que a gente mais vê. Bem, você citou a afta. Quais as causas da afta? A afta, ela pode ser assintomática, ela pode ser um efeito secundário, por exemplo, de uma medicação, de uma crise de estresse, de uma queda do seu sistema imune por uma gripe, um resfriado. Ela pode ser oriunda uma queima, quando você toma alguma coisa quente, que você faz aquela bolinha, e aquilo se transforma numa afta, uma ferida que vai ficar ali persistente por 10, 15 dias. Ela pode ser por trauma, alguma coisa que você comeu, que machucou, aí abriu o seu tecido bucal ali um pouquinho, mas ali começou a entrar bactérias, aí forma-se uma ferida, que aquela ferida o próprio corpo vai dar conta de sanar, de cicatrizar, mas a maior parte das vezes é assintomático. Muitas pessoas têm afta recorrente por alimentos ácidos. Tem gente que come tomate da afta, tem gente que come Por que os alimentos ácidos? Porque eles machucam ali? Eles abaixam muito o pH da boca. Eles desequilibram o pH da boca, que não acontece com todos os indivíduos. Alguns indivíduos têm essa susceptibilidade maior, mas não é da população de uma maneira geral. Alguns indivíduos. E aí, daí a importância de uma boa anamnese. Porque você chega com um paciente que está tendo afta recorrente. Aí ele nem liga mais para isso. O tempo todo. Aí você começa, pede um hemograma, pede um exame de sangue, o paciente está com as suas taxas todas equilibradas. Aí você começa a perguntar, vem cá, mas isso acontece quando você come um alimento específico, você vai trazendo a memória do paciente, na verdade. E muitas vezes o próprio paciente relata, doutor, quando eu como tomate me dá isso. Então a gente já chegou à causa da sua afta. Né? E há medicamento para afta? Não, né?
A gente costuma usar antibióticos e anti-inflamatórios locais, mas basicamente para diminuir o desconforto do paciente. Porque para cura Porque não, o próprio corpo ele vai dar conta de resolver. 10 dias. Se o sistema imune da pessoa, se não for uma pessoa que seja imunodeprimida, se não for uma pessoa que tenha doenças autoimunes, que ela cicatrize normalmente, o corpo dela vai dar conta de resolver isso. Então, a medicação que a gente passa, na maioria das vezes, é para diminuir a sintomatologia dolorosa, para diminuir o desconforto do paciente. Mas muitas vezes o paciente não consegue nem comer. Exatamente. Dependendo da quantidade, da localidade, ele não consegue nem comer. E geralmente quando são grandes assim, muitas, por alimento ou medicação. A gente já vira um diagnóstico diferencial. Uhum. E no caso da herpes, qual o sintoma da herpes na boca? E é comum também em consultório? Então, a herpes é um caso que a gente já vinha falado na primeira pergunta, assim, que não é na verdade, a herpes é viral, é feita pelo herpes vírus, né? Então ela não é uma bactéria que viva na boca, que seja daquele local. Herpes é um vírus adquirido, você vai adquirir esse vírus herpes de alguém, provavelmente durante a saliva, provavelmente por meio da saliva, né? Então, isso você pode passar para o seu filho quando você sopra uma sopinha e dá para ele através do beijo, né? Nós estamos nessa geração. E geralmente numa família costuma ter a família toda, né? Pois mora dentro de casa. Pois é. Se você pegar e for fazer o exame para o vírus herpes vírus, se um tem, provavelmente todos vão ter. Mas o interessante compartilhamento de talheres, copos. Exatamente. Pelo próprio ali compartilhamento de utensílios já é suficiente para isso acontecer. Agora, o engraçado é que não basta a pessoa ter o herpes vírus para ter os sintomas. Os sintomas alguns têm, outros nunca vão ter, mesmo sendo portadores do vírus. Nossa. Isso é uma coisa bem interessante. Tem a ver com a imunidade também, então? Não sabe. A ciência não consegue explicar isso. Em algumas elas se manifestam, em outras não. Exatamente. A ciência crê que seja pelo sistema imune da pessoa. Que tem pessoas que com o sistema imune ela consegue suprimir esse vírus a ponto dele não se manifestar clinicamente, e outras pessoas, os anticorpos não consigam inibir a proliferação desse vírus ao ponto dele se manifestar. A herpes só se dá fora da boca, né? Ou se dá por dentro também ali da gente? Não, normalmente ela é labial. Só labial. Normalmente assim, em volta do lábio ou no próprio lábio, quando é a herpes bucal, né? Porque ela também pode ser zóster. Quando ela se espalha no organismo, ela dá na pele, dá inclusive no sistema nervoso. O vírus herpes é um vírus bem perigoso. Nesse caso, ela só é transmitida na fase da infecção ativa? É onde tem a proliferação maior. Mas onde tem a maior capacidade de contágio. Não quer dizer que a pessoa que não seja portadoras dos sintomas não consigam, não. Porque, como a gente já havia dito, a proliferação do vírus é que faz aparecer o sintoma. Por algum motivo, ele se multiplica muito mais do que o normal, e essa multiplicação e excesso de vírus faz com que ele venha atingir a pele, a mucosa ali em volta do lábio, causando a ferida. Mas ele sempre esteve ali. Então, se a gente parar para pensar que tem pessoas que não têm os sinais, ele também prolifera esse vírus e ele também aumenta. Só que ele não tem sinais. Então, ela também é capaz de transmitir, mesmo sem a sintomatologia ali local. Então, para quem tem essa herpes reincidiva, se cuidar ao máximo ali para não transmitir durante a infecção ativa. Exatamente, evitar de beijar. Uma dica que eu posso dar é: separa sua colher, separa seu copo, principalmente quando naquela fase ativa da doença, né? Separe os seus utensílios pessoais, é uma boa forma da gente se precaver de não estar espalhando o vírus. Apesar que dificilmente numa mesma comunidade, numa mesma casa, as pessoas que convivam no mesmo local já não tenham sido em algum momento expostas a esse vírus. E a mucocele, o que é? Então, é um nome bem raro. Até então não tinha ouvido esse nome. A mucocele, o que acontece? Não sei se alguém já chegou a reparar, alguém que tem umas bolhazinhas no lábio, pode ser interno na boca também, mas a definição da mucocele é um cisto mucoso. Então ele é delimitado, porque ele é um cisto, então ele tem limite, como se fosse uma bolinha de muco.
geralmente na boca de saliva. Esse muco é feito de saliva. Ele pode ser transparente quando tem só saliva e às vezes ele se apresenta roxo ou vermelho pelos vasos sanguíneos que estão ao redor, não que necessariamente estejam dentro da lesão. A gente só transparece esses vasos que estão ao redor. Em 70% dos casos na boca é numa saída de glândula salivar, que ela entope. Nossa boca tem inúmeras saídas de eu já ia perguntar se era só duas, não, uma do lado e são muitas, são sublinguais, são jugais, que são na bochecha, que são as maiores, né? Que vem da glândula parótida, que é muito grande, que está na face. Tem as submandibulares, tem no lábio, tem por cima no vestíbulo bucal, a gente tem muitas saídas. Se entope, costuma de entupir, né? Exatamente. Se acontecer dela entupir, ela vai fazer uma bolha na saída dela. E normalmente acontece na labial. E o que a gente vem notado clinicamente, que a maior parte das vezes quando isso acontece, são pacientes que têm o hábito de ficar mordiscando os lábios. Apertando. Mordendo. Isso ali vai causando uma lesão local, uma lesão, uma proliferação indesejável de célula, termina entupindo a saída do ducto da glândula. No caso, como é tratado ali? Se a gente fizer uma incisão ali e resolver, beleza. Se ela ficar recorrente, através de cirurgia. A gente tem que fazer uma incisão e remover todo o cisto. E a pessoa também mudar o hábito. Isso aí já mais o difícil. Primeiro caso. Porque quando são em outras glândulas maiores na boca, jugal, que é dentro da bochecha, e as pessoas às vezes também ficam com aquele hábito de ficar mordiscando bochecha, a gente já tem uma ideia de quando tem proximidade de dente, de articulação, essas pessoas normalmente elas já chegam com a bochecha marcada, com o lábio marcado, porque é um hábito dela, né? E aí a gente tenta conscientizar ela que isso pode vir a causar mucocele recorrente. E a síndrome da ardência bucal atinge que público e como se manifesta? Então, a maior parte do público acometido por essa síndrome são mulheres na menopausa, ali de 45 a 70 anos, né? A ardência bucal é extremamente generalizado. Assim, muitas coisas podem causar isso. A ciência crê que como a maior parte da população acometida são mulheres no estágio de menopausa, quer-se crer que a disfunção hormonal ou essa alteração hormonal tenha muito a ver com isso. Mas isso pode ser secundário a muitas coisas, como a crise de estresse, pode ser secundário a alguma medicação específica, pode ser secundário a pacientes que estão passando por tratamento de radiação, por tratamento de câncer, principalmente de cabeça e pescoço. Então, não necessariamente todo ardor da boca é uma síndrome de ardência bucal. Inclusive é a minoria e de dificílimo tratamento, porque não tem medicação específica para isso, é psicossomático. É desenvolvido pelo sistema neural da pessoa e não se tem certeza por quê. A ciência crê que por disfunção hormonal, já que a grande maioria em mulheres nessa faixa etária, mas uma boa anamnese, uma boa consulta, nos nossos casos, nos nossos achados clínicos, a maior parte nem vem dessa síndrome, vem secundária a algum outro fator. E a doença do beijo pode ser diagnosticada por um dentista? Pode, mas normalmente por médicos, porque... É o nome da doença? Mononucleose, né? Mononucleose. Porque normalmente os sintomas são médicos, são cansaço, são fadiga, febre, e ela pode se agravar com o aumento do fígado, do baço, de órgãos internos, né? Trazer inclusive a síndrome de Guillain-Barré, se eu não me engano. Exatamente, uma síndrome metabólica humana pode gerar isso também. Então são muitas as coisas que são sintomas parecidos com outras doenças. Você pensa bem, febre, cansaço, náuseas. Então, se você for enquadrar, isso são sintomas de muitas coisas. Então, os sintomas achados físicos, assim, tipo uma herpes, uma afta, ela não dá, né? Só não tem sinal bucal específico, não tem. Ela é uma doença que ela acomete todo o metabolismo do corpo humano. Só que ela é transmitida por um vírus também. E da família da herpes vírus. Ou seja, a forma de transmissão é a mesma da herpes.
E muitas pessoas convivem com a doença e nem sabem, né? Nem sabem. Estão transmitindo. Não sabe. E normalmente o médico acha porque quando o paciente chega com esses sintomas, ele começa a fazer pesquisa de hemograma, de glóbulos brancos, de glóbulos vermelhos, de série branca, vermelha do sangue. E quando ele começa a ter desconfiança, ele vai pedir uma ressonância e quando chega em estágios mais avançados, aí a gente já tem aumento de fígado, aumento de baço, já começa a comprometer órgãos internos. E o que é a gengivite quando ela é considerada grave? Nós já falamos aqui mais vezes da gengivite, mas né? é sempre bom lembrar. Com certeza. É sempre bom lembrar. A gengiva, ela não é completamente aderida ao dente, como muitos podem pensar. A gengiva, ela forma um sulco em volta do dente. E esse sulco, ele tem uma microbiota específica ali, que normalmente são anticorpos. Porque dali você tem acesso ao interior do corpo. Então tem toda uma célula de defesa ali em volta. Quando existe uma negligência na higiene bucal, para ser bem específico e exato, as placas bacterianas, aquela branquinha que a gente passa a unha e tira, aquilo são colônias de bactérias. Essas colônias de bactérias começam a aumentar e invadir esse sulco. Quando elas começam a invadir esse sulco, elas adentram a gengiva, existe uma reação de defesa do corpo. As células de defesa do nosso corpo começam a reagir àquela invasão bacteriana. Esse primeiro processo normalmente causa um inchaço, uma inflamação local, porque a inflamação é uma proliferação de vasos sanguíneos, onde o corpo vai levar mais células de defesa para o local. E para ele ter o maior aporte dessas células de defesa, para combater aquela invasão de bactéria, ela precisa de proliferar vasos sanguíneos para levar essas células até o local. Então, é normal que em qualquer processo, que a gente corte a mão, que a gente corte a pele, alguma coisa, existe um processo inflamatório feito pelo corpo ali para a regeneração daquele tecido. Então, a princípio, a gente tem um inchaço, uma vermelhidão e um sangramento local. Isso já é um grande sintoma de que alguma coisa está acontecendo ali, algum processo inflamatório está tendo ali, seu corpo está tendo que lutar com alguma coisa. Se no princípio, quando ainda está nessa fase, a gente intervir, limpar, melhorar os hábitos de higiene, a gente consegue sanar por ali mesmo e que aquilo ali não tenha uma progressão. Mas se aquilo for negligenciado, se aqueles sintomas for negligenciados, a tendência é que as bactérias aumentem cada vez mais e elas começam a adentrar. Aquela massinha que até então é mole, ela começa com um depósito de minerais que tem na saliva, de cálcio principalmente. Ela começa a ficar dura, criando tártaro. Então ela vai começar a formar uma superfície ainda mais fácil de aderir novas bactérias, porque agora a gente já tem uma superfície rugosa sobre a superfície do dente. E essa inflamação vai começar a causar retração gengival, perda de osso em volta dos elementos dentários, que podem vir a culminar na perda dos dentes, num processo crônico a longo prazo. Mas tudo se inicia na gengivite. Se começou a escovar o dente, começou a sangrar, fazer esse papel de higiene mais, vamos dizer assim, mais intenso, com fio dental, enxaguante. Se não der certo, procurar um dentista. Procurar um dentista, porque o fio dental tem que ser usado diariamente e ele tem uma função importantíssima na higiene bucal. Porque o fio dental alcança onde as cerdas da escova não alcançam. E é um local de fácil proliferação bacteriana. Porque entre os dentes não passa luz, não tem tanto fluxo salivar, que tem uma função tampão importante na boca. Então ali é um local que é muito importante ser higienizado. E as pessoas normalmente negligenciam ou usam erradamente o fio dental. Porque o uso errado do fio dental... O que é o uso errado do fio dental? É a pessoa macerar a gengiva com fio. Ela entra com fio dental entre os dentes. Quando você passa um fio dental, você entra no ponto de contato entre os dentes, suavemente. Você tem que encostar o fio no dente, fazer movimento de limpeza, encostar no outro dente, fazer o movimento de limpeza, abrir uma das mãos, puxar para fora. As pessoas, às vezes, com a pressa, com a correria, entram e ficam esfregando e fazendo movimento de serrilhamento, onde só vai cortar a gengiva. Então, ao invés de limpar o dente, ela ainda vai abrir uma porta para entrar mais bactérias na gengiva dela. Então, além de usar, assim como a escova, se mal usada, ela prejudica mais do que ajuda. Escovas duras, escovas médias, excesso de força na escovação. Certo, é ser macia ou extra macia? Ou extra macia. E movimentos muito curtos, de praticamente vibratórios dente a dente.
E candidíase bucal é um problema frequente na boca das pessoas? A gente vê com certa frequência. A candidíase está entre essas doenças de boca mais comuns. É transmissível? Ela porque ela é por um fungo, né? A candidíase, que a gente também conhece como sapinho, normalmente. O sapinho, aquelas manchinhas brancas que a gente vê e fala, criança, e dá muito na criança. Por que dá muito na criança? Até interessante. Porque o sistema imune da criança não está pronto para aquilo. Nos idosos também o sistema imune já está mais deprimido. Nos imunossupressivos também. Exatamente, nos pacientes com, por exemplo, AIDS, que é uma doença imunossupressora, e tantas outras, né? Lúpus, por exemplo, eles têm uma incidência muito maior do que o restante da população, porque é um fungo que está ali. É normal que ele esteja na boca. Se você fizer uma raspagem de mucosa oral e for levar um microscópio, você vai achar ali o fungo causador da candidíase. Mas normalmente ele está ali em harmonia com os anticorpos, as outras bactérias, ele não se prolifera em excesso. Essa proliferação desenfreada do fungo é que causa a candidíase, né? E o que é a xerostomia? Então, esse nome complicadinho de xerostomia nada mais é do que diminuição do fluxo salivar. Quando as pessoas têm uma diminuição da salivação normal. A boca seca, vamos dizer assim. A boca seca, muito conhecida como boca seca. A saliva tem uma função importantíssima na nossa boca, de lubrificação, os anticorpos da boca, eles são feitos, né, pelo nosso criador, mais perfeito engenheiro de todos, para viver no meio aquoso da saliva, da mucosa salivar. Essa mucosa salivar, ela consegue lubrificar. A língua é uma forma de limpeza dos próprios dentes por atrito, porque quando a gente fala, a própria língua atritando, ela já vai removendo boa parte da sujeira dos dentes. E a sensação da boca seca, inclusive, naquela síndrome que a gente já tinha falado da ardência, pode ser uma das causadoras da ardência da boca, é a xerostomia. E tem causas? O que a gente mais vê hoje em dia é reação secundária a medicações, principalmente os organofosforados, eles podem causar uma diminuição grande da salivação. As pessoas com maior idade, elas são acometidas com maior frequência porque essas glândulas salivares, assim como todo o resto do corpo, começam a degenerar com o passar do tempo, né? Tudo no nosso corpo. Mas a maior incidência, eu queria deixar aqui até para os nossos ouvintes prestarem muita atenção nisso, são pacientes irradiados. Pacientes que sofreram tratamento de câncer e que passaram por radiação. Então a radiação ela tem um efeito muito grande sobre glândulas salivares, que é um tecido muito esponjoso que ele absorve muito essa radiação. E com esse acúmulo de radiação, ela vai literalmente murchando e secando e perdendo a capacidade de produzir a saliva. Depois da radiação, por exemplo, será que volta a salivar normalmente? Dificilmente. Então, muitos pacientes, principalmente os irradiados de cabeça e pescoço, têm que fazer até uso de saliva artificial. E que sintomas pode indicar câncer na boca? O câncer na boca, para deixar claro para os ouvintes, ele pode ser em diferentes tecidos. Ele pode ser ósseo, por exemplo, e um dos problemas do câncer é que ele é indolor. Esse é um problema sério, principalmente na nossa cultura brasileira. Porque quando dói, a pessoa corre, procura o médico, procura o dentista. Se apareceu lá, tá só incomodando, não tá bonitinho, mas não dói, ele vai deixando quanto pode. Então, isso é uma das coisas que a gente sempre fala, por sempre fazer as consultas periódicas de no mínimo de 6 em 6 meses, porque qualquer ferida na boca que tem uma extensão de tempo maior do que 15, 30 dias já pode se ligar ao sinal de alerta. Eu não estou aqui dizendo que vai ser câncer, mas pode se ligar ao sinal de alerta, porque, por exemplo, a herpes, que é uma ferida que pode acometer, a afta que pode acometer... Dói, né? Além de doer, elas têm prazo de 10, 15 dias, é o ciclo do vírus. A candidíase, ela tem o ciclo do fungo, 15 dias, ele não é uma coisa que fica por muito tempo. Começou a ser muito duradouro, passei o remedinho, fui ali, o meu vizinho indicou, né? Coisa que
não é o certo, mas a gente tem que trazer que a realidade da nossa população, que é essa. Sim. Isso não passou, não melhorou, procure um profissional, porque ela é assintomática. Ela tem lesões bem definidas e ela pode estar num local... escondido, né? Que a pessoa não veja. Exatamente, por isso a importância de buscar um profissional. Pode estar lá no seu palato mole, lá na descida da garganta. Vocês conseguem ter essa visualização toda, né? Pode estar embaixo da língua, pode estar lá na base da língua. Eu não tô vendo nada, estou sentindo nada, mas estou com dificuldade de engolir, estou engolindo, tá estranho, tá doendo quando eu engulo. Procura ver o que está acontecendo. Tem uma feridinha aqui no meu lábio, mas... As pessoas chegam muito pra gente dizendo, perdi a palavra aqui agora, boqueira, né? Eles chamam umas palavras assim, né? Que dizem que foi a barata que passou. Não, isso sim, é cobreiro. Cobreiro. Gente, é uma ferida da boca e às vezes passa 15, 30 dias, ela tá ali no mesmo local. Então isso tem que ser investigado. Às vezes, doenças e feridas na boca são uma coisa tão... a ser levada a sério, que nós profissionais da odontologia, nem sempre, clínicos, no meu caso que sou cirurgião, nem sempre a gente fecha um diagnóstico. E quando a gente não fecha o diagnóstico, a gente encaminha, né? Para um estomatologista fazer isso. Então, para você ver, a gente que tem experiência, nós que temos experiências, que temos uma formação, nem sempre a gente consegue fechar um diagnóstico. Que dirá o vizinho, o farmacêutico, o amigo, o vídeo no YouTube vai fechar diagnóstico para alguém. Então são coisas sérias. Lesões na boca persistente é sério. Aqui na minha gengiva por cima do dente apareceu um carocinho aqui. Mas não dói não, um carocinho pequenininho, mas já tem 30, 60, 90 dias o carocinho tá lá. Pode ser um cisto ósseo. Pode ser um cisto que está entre as raízes do dente, que está crescendo ali. Então, existe a necessidade de pesquisar, de procurar um profissional sério, um profissional que vá fazer uma anamnese bem feita, vá pedir exames complementares para a gente fechar um diagnóstico disso aí. Das doenças que a gente citou hoje aqui na entrevista, todas podem ser prevenidas? Principalmente as que dependem do próprio hospedeiro. Como cárie, gengivite, periodontite, que basicamente, eu vou salvaguardar, como a gente já disse durante toda a entrevista, os pacientes imunodeprimidos, que esses precisam de um cuidado um pouco maior, de uma atenção maior, mas o hospedeiro, de uma forma normal, principalmente cárie, gengivite, periodontite, que depende basicamente de higiene. Uma herpes, uma candidíase, que são fungos ou vírus que você pode adquirir, a gente não consegue evitar, assim como a gente não consegue evitar uma gripe, como não consegue evitar um resfriado, a gente está exposto a isso todo dia, né? Mas as que dependem de higiene oral, essas sim são evitáveis. A gente sabe que antigamente as pessoas não tinham esse fácil acesso a dentistas, né? E eram muitos que usavam a dentadura, preferiam o uso da dentadura. No início do programa eu falei que 56% crianças até 12 anos eram atingidos pela cárie. Hoje esse número caiu em crianças e adultos também? Muito pouco. Muito pouco. Muito pouco. As famílias ainda tendem a crer que as crianças vão trocar os dentes, então isso não teria tanta importância, só que, como a gente já vem falando em vários outros programas, as bactérias que causam a cárie, elas se hospedam na boca. Se elas estão sob controle, estão sendo cuidadas e limpas, elas não vão ter o potencial nem de cavitar um dente. Agora, se você deixa uma criança, e a coma aparece com certa constância, e a gente ouve isso dos pais, doutor, mas fica isso, o valor do tratamento, ela vai trocar de dente, mas a boca dela vai ficar completamente tomada de bactérias causadoras de cárie. E quando esse dentinho cair, que o dente permanente vier subindo na boca, já vai se deparar com a boca completamente repleta de placa bacteriana, de bactéria causadora de cárie. Então, a tendência de que essa nova dentição dele vai ser acometida do mesmo jeito é muito maior. E se você não trata desde a infância... Aprender a ter essa higiene, né? Você não ensina a criança que ela
tem uma consequência a falta de higiene dela. Assim como a gente ensina nossas filhas a escovar o cabelinho, a ter cuidado com o cabelo, a ter cuidado com a higiene, a ter cuidado com a higiene pessoal, tem que ser ensinado também os cuidados com a higiene oral, porque, como a gente já disse antes, isso não é falácia, a boca é a porta de entrada do corpo, inclusive para muitas doenças. Então, uma boa higiene oral, uma boca limpa, uma boca em equilíbrio com os anticorpos que estão ali para proteger os anticorpos da saliva na boca, tem uma função importantíssima na proteção do nosso organismo como um todo, assim como o suco gástrico, etc. Então a gente já tem que botar na cabeça da criança, desde cedo, essa importância, essa necessidade, né? A gente tem que reverter aquela cultura lá de trás, de que, não, estragou, deixa um pouco mais, depois extrai. A extração de um dente é uma mutilação, já existem estudos que a perda de um dente, um único elemento dentário, numa cavidade bucal, você diminui em 36% a sua capacidade mastigatória, um único elemento. Hoje é raríssimo as pessoas buscarem um dentista para querer extrair os dentes e usar uma prótese. A população hoje, principalmente assim, eu vou te dar uma realidade nossa de clínica particular, principalmente os que têm acesso à saúde particular. Mas o que me preocupa é que isso ainda é muito comum na população que utiliza o SUS. E é uma coisa que tem que ser pensada pelos nossos no SUS, se eu não me engano, não é dado canal, né? Só feito o básico do básico, né? Mas aí as pessoas, quando enfrentam um canal, tem que fazer um canal, aí já desiste, né? Prefere. E o que é mais importante? Por que a gente bate tanto na tecla de visitar o profissional de 6 em 6 meses, o dentista? Porque dificilmente, de 6 em 6 meses, você vai chegar lá com uma cárie grande o suficiente para ela já ter virado canal, para ela ter destruído um dente. Mesmo que você tenha, em algum momento, descuidado da sua saúde oral, vai estar uma cárie incipiente, vai estar começando, vai ser fácil da gente controlar, a gente vai precisar tirar pouco tecido dentário para consertar aquele estrago que já foi feito, né? Mas a pessoa fica 2, 3 anos, quando chega lá já tem cárie em todo lado, já tem desmineralização de todo lado, né? Já fica muito mais difícil para a gente o controle, porque aí a gente vai passar de fazer uma odontologia preventiva para passar para uma odontologia curativa, que ela vai tomar muito mais tempo da pessoa, vai sair muito mais caro. Às vezes o canal nem precisa de mais coroação, essas coisas todas. Geralmente quando chega uma destruição de um dente a ponto de ser canal, em 85% dos casos você vai precisar de uma prótese depois sobre esse dente, porque o próprio tratamento de canal já tira muito da resistência dentária, né? Porque o dente é um elemento, até interessante isso, é um elemento vivo. Todo dente a dente unitariamente, ele tem artérias, ele tem veias, ele tem um sistema de nervo ali dentro, é por isso que ele dói. Então ele é todo dente por dente, ele é todo um organismo vivo. Fez o canal, esse dente morre. Ele está morto, você tira todas as artérias, todas as veias que sustentam as células que estão dentro do dente, porque o dente só é duro por fora, por dentro ele tem muitas células vivas, né? E ela precisa dessas artérias, dessas veias para nutri-las, para tirar as toxinas, resultado do metabolismo dessas células. Uma vez que você fez o canal, esse dente que era vivo, ele se transforma em morto. Então ele fica muito mais friável, ele fica muito mais susceptível à fratura, ele fica muito mais susceptível à quebra. Então nem sempre uma restauração é suficiente para a gente devolver a estrutura dele. Por isso que às vezes a gente tem que lançar a mão de um pino intracanal, de uma coroa, para que a gente consiga reabilitar ele, para ele poder voltar à função sem o risco de fratura. Leslie atende aqui, o COI funciona com profissionais todos os dias, né? Todos Você, os como dias. implantodontista, atende todas as quartas e quintas? Quartas e quintas-feiras. Quartas e quintas-feiras são os meus dias de atendimento aqui. Quais as especialidades do COI? A gente tem periodontia, temos que é essa parte que trata de gengiva, de doença periodontal, da saúde da boca como um todo. Endodontia, que trata o canal, a parte de restauração e a parte cirúrgica que eu faço, né? Então, e principalmente, toda a equipe é muito
muito focada em prevenção. Prevenção, essa é uma palavra que eu motivo muito minha equipe com isso. Eu prefiro fazer uma odontologia preventiva para os meus pacientes do que curativa, e eu tenho muito cuidado de toda vez embutir isso nos pacientes, que é muito importante a gente prevenir em todos os aspectos, não só o cardíaco, não só de câncer, não só fazendo hemogramas, mas na boca também. Porque além da autoestima da pessoa, né, além do aspecto estético, que as pessoas tanto valorizam no mundo de hoje, existe o funcional, existe a saúde do corpo como um todo. Claro. Né? Isso tem que ser muito pensado como a sociedade como um todo. É o que a gente estava falando, assim, essa cultura de cuidado dentário, isso tem que chegar principalmente às escolas. Porque é um pouco mais difícil a gente reverter isso numa camada da sociedade. Acabou de merendar, tem um horário também para escovar os dentes. Exatamente, as escolas deveriam ter um horário para merenda, lavatórios, as pias específicas para escovar dente, com espelho, deveriam ser incentivados a isso, né? Deveria ter um localzinho lá onde tem, por exemplo, as pias de escovação, já tem uns rolinhos de fio dental para que as crianças pudessem usar. E conscientização. Todas as prefeituras hoje têm excelentes profissionais na odontologia. Hoje é uma coisa muito normal, diferente de antigamente, que não tinha. Hoje toda a prefeitura tem 6, 8, 10 profissionais nessa área, e excelentes profissionais. Então, é muito importante um programa constante para prevenção, com vídeos que falem a mesma linguagem das crianças, com desenhos, com coisas que elas consigam entender, com coisas que elas consigam ficar motivadas, motivar os professores para que esses professores motivem essas crianças, porque falando assim abertamente a verdade, é muito mais difícil eu mudar o hábito de higiene de uma pessoa de 60 anos do que de uma de 6 anos. Uma de 6 anos eu alcanço ela com muito maior facilidade. Só que essa de 6 anos um dia vai chegar a 60, se Deus assim permitir. A gente espera que tenha medo, que passe muito além disso. Mas a base, a transformação é feita na infância. É onde que as crianças são um livrinho aberto, uma esponjinha ali ávida para receber novas informações, para ser moldadas, para serem ensinadas. Elas estão abertas a isso. E nada de pensar que dente de leite não precisa de tratamento. Não, precisa sim, porque eles vão causar infecção, vão causar dor, vão causar desconforto, vão causar uma perda de autoestima, de estética, vão colonizar a boca desse paciente com bactérias que a gente não deseja que esteja ali. E numa criancinha que às vezes não tem essa questão estética que nós adultos temos, né? De ficar olhando, esse pontinho preto está me incomodando, vou lá para o estético. Criança não tem muito isso. Então, cabe a família estar ali olhando, os pais incentivando, vai escovar os dentes, faz disso um momento legal com o filho. Pega a sua escovinha aqui, filho, vem aqui com o pai, vamos escovar junto. Vem aqui com a mãe, vamos escovar junto. Olha aqui como é que o pai faz, olha como é que a mãe vai. Né? Assim como a gente ensina em outras áreas, essa educação de saúde bucal tem que partir de pai, mãe, do profissional, do dentista, mas ela tem que ser uma cultura, tem que ser cultural. Ela não pode ser uma coisa que você faça uma vez e nunca mais faça. Tem que ser uma coisa que esteja ali na rotina. Leslie, agradeço a sua participação aqui na nossa Pomerana FM. É sempre um prazer tê-lo aqui com a gente no Papo de Mulher. Uma boa tarde. Eu que agradeço. E sempre que precisar de mim, me convidar, eu estou às suas ordens, à sua disposição. Sou inteiro dispor dos ouvintes. É sempre um prazer estar aqui com você. Muito obrigada mais uma vez. Uma boa tarde. Eu que agradeço. Uma boa tarde. Nosso Papo de Mulher se despede.